Falei, pessoal, a gente vai seguir com procedimentos, mas agora tratando de procedimentos de estimativas contábeis. A norma de auditoria reservou um espaço para tratar de estimativas contábeis, portanto, a gente vai abordar também de forma separada, já que é um conteúdo normativo envolvido aqui, né? Quando a gente pensa em procedimentos, a gente tem o julgamento profissional aí balizando o comportamento do auditor, mas para alguns pontos nós temos um forte conteúdo normativo, é o caso das estimativas contábeis aqui, e esses pontos a gente dá uma olhadinha aqui agora. Bom, como é que a gente pode definir estimativa contábil? Estimativa contábil é um valor que pode se confirmar ou não, né? É uma aproximação de um valor monetário na ausência de um valor preciso. Então você não tem um valor preciso, né? Tem eventualmente ali algo atrelado a um índice financeiro, ao dólar, à inflação, alguma coisa assim. Então você calcula via estimativa, você não tem um valor definido, um valor preciso. Então nós temos aí as estimativas contábeis, no sentido geral. E nós temos também as estimativas para valor justo, tá? Quando existe a incerteza também na estimativa. E nesse caso, quando se trata de uma estimativa de valor justo, na norma, a nomenclatura utilizada será estimativas contábeis do valor justo, tá? Bom, grosso modo, então, estimativa contábil é uma aproximação aí de um valor monetário na ausência de um valor preciso. Ok, só que nós temos as estimativas de valor justo e as estimativas referentes a outros elementos, né, outras estimativas. Temos esses dois tipos de estimativa. Quando a gente define uma estimativa, se eu definir aqui uma estimativa no valor de R$ 1.000, por exemplo, né, que será ou seria o desfecho estimado de uma transação, de uma operação, a gente não terá certeza de que, de fato, o desfecho será em R$ 1.000. O desfecho pode ser um pouquinho a mais, pode ser 1.100, por exemplo, como pode ser um pouquinho a menos, pode ser 980. Então, essa diferença para menos ou para mais em relação ao valor estimado não se caracteriza como uma distorção, não, porque pela própria natureza da estimativa já é um cálculo incerto. A gente já sabe que tem esse grau de incerteza, né? Então, essa diferença entre o desfecho e o estimado não chega a ser um problema. O foco do auditor ao dar atenção às estimativas é saber se a entidade, porque é a entidade que calcula as estimativas, não é o auditor, tá? Isso é importante. O auditor apenas avalia a entidade que faz as estimativas. O auditor precisa avaliar se a entidade utilizou as melhores informações disponíveis para calcular essa estimativa. É só isso, né? Se as melhores informações disponíveis foram utilizadas. A gente já sabe que, pela natureza, a estimativa nem sempre vai coincidir com o desfecho, que pode ser para mais ou para menos. Vamos dar uma olhadinha aqui em uma questão. De acordo com a TA 540, Auditoria de Estimativas, a estimativa pontual do auditor, ou intervalo do auditor, é o quê? Vamos lá. A estimativa pontual do auditor é a avaliação que o auditor faz daquilo que seria a melhor estimativa, né? Não esqueça que quem faz a estimativa é a entidade. O auditor avalia se essa estimativa realizada pela entidade está adequada, né? Com base em parâmetros. Então, o auditor pode concluir que a estimativa deveria estar na faixa de 2.000, mas a entidade fez em 1.000. Então, o parâmetro base do auditor será a estimativa que ele fez, de 2.000, com base naquilo que ele entende que são as melhores informações disponíveis, tá? Então, isso é a estimativa pontual do auditor, ou intervalo do auditor. E para que serve essa estimativa pontual do auditor? É um parâmetro, né? É um balizador para avaliar e ponderar com as avaliações, com as estimativas efetuadas pela entidade, tá? Então, ó, vamos procurar aqui a nossa assertiva que vai contemplar isso aqui. Letra A é o valor monetário para o qual a mensuração está sujeita à incerteza da estimativa. Não é isso. Letra B representa valores monetários que podem estar relacionados com classes de transações ou saldos. Não é isso, né? Está mais ligado ao parâmetro do auditor. C é o valor monetário utilizado na elaboração de julgamentos.
sobre reconhecimento na divulgação relacionada. Não, é um valor do auditor, né? Letra D. Inclui os valores selecionados pela administração para reconhecimento ou divulgação da estimativa contábil. O auditor não vai se basear apenas nos elementos da administração, pode até utilizar alguns, mas ele precisa fazer a sua, né, o seu parâmetro de estimativa. E a letra E pode ser utilizado para avaliar a estimativa contábil de forma direta, como a provisão para a deterioração do valor justo de instrumentos financeiros, ou indireta, como o valor a ser utilizado como premissa significativa para a estimativa contábil. Então é isso, são as premissas utilizadas pelo auditor, são as melhores informações utilizadas pelo auditor para ter um elemento de comparação se aquela estimativa efetuada pela entidade é a mais adequada, né? Então a gente fica aí com a letra E. É um assunto literal, tá, pessoal? Ó, da TA 540, uma norma que vale a pena dar aquela estudada. Quando a gente tem estimativas contábeis, a gente já sabe que nós teremos um certo grau de incerteza. Sempre, né? Toda estimativa tem um certo grau de incerteza. E o que é que aumenta esse grau de incerteza? Se você não tem um método geralmente aceito, um método tradicional para calcular, um método já testado por diversas vezes, já disseminado por um nicho, um mercado, enfim, se você não tem esse método, a incerteza vai ficando cada vez maior e a estimativa traz, então, portanto, um grau maior de incerteza. Em alguns casos, a incerteza de estimativa associada a uma estimativa contábil pode ser tão grande que os critérios de reconhecimento na estrutura de relatório financeiro aplicável não são satisfeitos e a estimativa contábil não pode ser elaborada. Isso aqui pode acontecer, né? Porque a estimativa contábil não pode ser um grande chute. Não, a gente sabe que tem incerteza, mas você tem que se basear nas melhores informações disponíveis, né? Dos melhores métodos. E em alguns casos você tem essa informação, conforme seja aí o tipo de informação que exige a estimativa, né? O tipo de conta de saldo que exige a estimativa. Em alguns casos, né, se essa incerteza assume proporções muito grandes, ela sequer preenche os requisitos de reconhecimento como estimativa, já que ela seria um grande chute, portanto, essa estimativa não poderia ser elaborada. Tem uma relação direta aí com esse grau de incerteza, né? E é uma consequência natural da falta de um método geralmente aceito. Estimativas de menor risco são aquelas mais fáceis, né? Em que você já tem um método muito conhecido, você já tem situações rotineiras, né? Por exemplo, uma estimativa baseada em um índice de inflação, você tem métodos muito seguros para calcular a inflação estimada, por exemplo, né? Então, assim, já são métodos mais conhecidos, mais tradicionais, mais testados pela economia, pela ciência e por aí vai. Não vamos nos concentrar apenas em situações econômicas, já que as estimativas podem contemplar aí diversos tipos de coeficientes, né? Diversos tipos de estimadores sociais, econômicos, financeiros, tá? Uma ampla gama de variedade. Então, se a entidade é pouco complexa, normalmente as suas estimativas têm menos risco. Se são rotineiras as estimativas, claro, menos risco. Se essas estimativas são derivadas de dados disponíveis, como a taxa de juros, preços cotados em bolsa de valores, pouquíssimo risco, né? Como é que você vai estimar o valor de um ativo que é negociado em bolsa de valores? Não precisa você fazer cálculo nenhum, é só consultar na bolsa de valores quanto é que o ativo vale hoje, né? Então o risco é muito baixo. Estimativas do valor justo, em que o método de mensuração é determinado pela estrutura de relatório financeiro aplicável e é de fácil aplicação. E estimativas de valor justo, em que o método de mensuração é bem conhecido, geralmente aceito, desde que as premissas rodadas no modelo sejam observáveis. Então aqui nós temos o menor risco, são citações lá da nossa TA 540. E nós temos aquelas estimativas de grau maior de incerteza. Então, litígios, sejam eles judiciais ou administrativos, né? Estimativas de valor justo para instrumentos financeiros derivativos não negociados em bolsa. Olha só,
Se está na bolsa, fica fácil você precificar um ativo, mas aqueles não negociados em bolsa, você vai depender de algum E aí, modelo. gostou da aula do professor Arthur Leone? Esse vídeo é um vídeo demonstrativo para que o aluno conheça primeiramente a LAC Concurso e, claro, conheça o nosso grande mestre, professor Arthur Leone, que inclusive é auditor fiscal da Receita Federal. O professor Arthur Leone é um dos melhores professores do Brasil em auditoria. E nós, aqui da LAC Concursos, nós produzimos um curso online super competitivo em videoaulas, completaço de auditoria e também, digo para vocês, e também para aquela questão de nota fiscal eletrônica, SPID e assim por diante, aqui na LAC Concurso. Esse curso nosso, completaço, você assistiu apenas um pequeno pedaço da aula, em torno aí de 20% e 30% da aula, mas a aula toda nós temos o nosso módulo, nossa isolada. Tem um link aqui que você vai se matricular diretamente neste curso aqui, nessa isolada do professor Arthur Leone. Professor, quanto custa? Cara, super promoção, gravado tudo em 2022, atualizado. Isso aqui serve para a Receita Federal, isso aqui serve para qualquer concurso de auditoria, qualquer concurso de Secretaria de Fazenda também, que cobra muito, fiscal, auditor, por apenas, olha aí, R$ 95,00, é isso mesmo, R$ 95,00, você vai ter direito aí a esse curso, essa isolada completa do professor Arthur Leone. Gostou? Então clica aqui embaixo, venha estudar conosco, venha conhecer nosso trabalho aqui na LAC Concursos, que você não vai se arrepender. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.